Polícia Federal com Operação Lesa Pátria chegou no primeiro militar envolvido nos atos antidemocráticos no 8 de janeiro. Um general, tudo bem, como general da reserva, mas é um general. Isso faz com que o Bolsonaro trema nas pernas, porque hoje a estratégia do Bolsonaro é tentar desacreditar a delação do Mauro Cid, trazendo militares para perto porque Cid delatou o almirante Almir Garnier. Só que agora, como o exército tá vendo que a Operação Lesa Pátria começou a chegar nos militares e tem agora um general envolvido, eu vejo que a pressão do exército aumenta e o distanciamento que eles vão tentar ter com o Bolsonaro é ainda maior. E que frescura que tá tendo para botar militar na cadeia. Por que a Polícia Federal não prende os caras? Que tratamento brando. Coloque nos comentários. O que você acha desse tratamento da PF com os militares? Eles têm que ser presos? Você acha que a situação do general piora a condição de Bolsonaro? Então deixa o seu like se você quer que tenha milico preso e se inscreva no canal. O general que foi preso foi o general Ridalto, um general da reserva. O cara é de fato um verdadeiro pastel, para usar aí um argumento ou um adjetivo utilizado por Carluxo para descrever o Romeu Zema, governador de Minas. Porque ele participou das invasões na Praça dos Três Poderes. Ele é um militar da reserva, fazia postagens a respeito de tomada de poder pelos militares e ele filmou um vídeo dele falando que estava todo arrepiado com o que estava acontecendo nos atos antidemocráticos no 8 de janeiro. Só faltou ele dizer, né, que ele ficou arrepiado desse jeito porque ele lembrou da época do banheirão do exército, mas isso aí é outra história. Esse cara, o Ridalto, ele foi colega do Eduardo Pazuello, Pazuzu, virando diretor do Ministério da Saúde na época do general Eduardo Pazuello. Ele entrou no lugar do Roberto Dias, aquele que estava envolvido lá, sabe, com aquela história das doses, dos imunizantes. Então, tá tudo no mesmo bololô, pessoal. E ele está na reserva, tudo bem, é um general da reserva, mas aumenta a pressão no exército, porque ele é o primeiro militar que a Operação Lesa Pátria chega perto. Não foi preso, tudo bem, poderia ter sido preso, gostaríamos que ele fosse preso. Teve lá os seus documentos apreendidos e a Polícia Federal tem um medo de prender militar, né? Mas que coisa! O cara prega golpe militar, prega intervenção militar, atua fora da Constituição, comete crime e não botam ele numa preventiva? Ah, mas por que vai colocar na preventiva? Porque ele é um general da reserva, ele tem capacidade de influenciar outras pessoas, destruir provas, então deveria ser preso, mas ele vai. É uma questão de tempo. E o exército pode começar a se preparar porque o abalo na imagem vai piorar. Porque já tem as histórias de golpe, as reuniões, o Mauro Cid que vendia joia, falsificava certificado de imunização e liberava dinheiro para rachadinha de Michele, e o pai do Mauro Cid, que é um general do exército, envolvido em venda, em contrabando de relógio. Isso tudo é péssimo. E agora, o primeiro militar envolvido diretamente no 8 de janeiro é do exército. A pressão, claro, está imensa e isso prejudica o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem a estratégia de justamente desqualificar a delação do Mauro Cid. Como o Cid citou o o almirante Garnier, é possível que outros militares também tenham sido delatados. Então o que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer promover um espírito de corpo, puxando os militares para o lado dele, da mesma forma que o general Augusto Heleno tentou desacreditar a delação do Cid no depoimento que ele prestou na CPI dos atos antidemocráticos, quando ele falou que a delação do Cid era uma delação fantasiosa. Essa estratégia do Bolsonaro de desacreditar o Cid e trazer os militares para perto dele foi divulgada pela Bela Megali um dia antes do depoimento do Augusto Heleno. Então isso mostra que há uma certa orquestração nessa estratégia, mas não vai dar certo, porque qual militar vai querer se envolver nessa história? Ninguém vai. Porque se você acaba se envolvendo nessa história, falando A ou falando B, você passa a ser um potencial alvo da Operação Lesa Pátria. Então ninguém vai querer ir pro Xilindró, até porque a régua do Alexandre de Moraes para condenação é 17 anos. Quem vai querer ser preso? E outra, o general Ridalto, ele fazia parte de um grupo chamado Kids Pretos. Esses Kids Pretos, olha só quem tava lá: o Mauro Cid, o Braga Neto, o Pazuello, todos aqueles que estão já sendo investigados e foram citados. E quem são esses Kids Pretos? Os Kids Pretos, eles faziam parte de um grupo especial do exército. E eles tinham ali a especialidade, eles eram muito treinados em sabotagem e insurgências.
Eles praticavam ali uma espécie de guerra suja, tá? Na guerra você tem várias formas de guerra, só que pelo fato de eles terem muita experiência em invasões, a Polícia Federal acredita que integrantes dos Kids Pretos acabaram auxiliando na invasão dos atos antidemocráticos ou na invasão na Praça dos Três Poderes, talvez até mesmo organizando a invasão. A Polícia Federal tem a suspeita que integrantes dos Kids Pretos acabaram até mesmo ajudando ou planejando a invasão na sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, quando houve a diplomação do Lula. Então tem militar envolvido, a delação do Mauro Cid já apontava isso, as Forças Armadas estavam com muito receio dessa delação do Cid, porque havia um medo que ele pudesse falar nomes de militares da ativa. O que a gente sabe é que Cid não falou nada, pelo menos não foi vazado. Há um receio, já houve até uma operação dentro das Forças Armadas para averiguar se Cid havia delatado alguém da ativa, o que seria péssimo. Até o momento, especula-se que Cid tenha delatado somente militares da reserva. No caso, o general Pazuello, Augusto Heleno, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos. E aquela reunião óbvia que ele falou e apontou o dedo para o almirante Almir Garnier, que possivelmente topou uma empreitada intervencionista de Bolsonaro. O almirante que vai ter que prestar depoimento à Polícia Federal. Esse depoimento ele é muito importante para comprovar os relatos que foram ditos por Mauro Cid na delação. Uma delação premiada, pessoal, ela só é válida caso o delator ele consiga comprovar os fatos que foram apresentados por ele. Por isso que o Cid saiu da preventiva. O Cid saiu da prisão preventiva porque, como ele tem que comprovar os fatos que ele vai apresentar, as provas precisam ser preservadas. Então não há mais risco do Mauro Cid de destruir essas provas. Então tá tudo tranquilo. E eu quero muito ver o depoimento do almirante Almir Garnier. Vai ser bastante interessante. Inclusive, olha só, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, ele saiu e tentou dar uma contemporizada na situação do Almir, que está em silêncio. Desde o vazamento da delação do Cid, Garnier está em silêncio, não falou nada. Em entrevista à Folha de São Paulo, o comandante do Exército falou o seguinte: não, eu fui colega do Garnier. Ele é uma boa pessoa, muito inteligente. Eu acho muito difícil que ele tenha embarcado numa ideação golpista. Mas as investigações estão aí e eu não posso falar mais nada. Ou seja, largou a mão, né? Largou a mão. Falou assim, meu, o problema é dele, não quero nem saber, não vou falar mais nada para não me comprometer. Eu não vou me posicionar porque eu não quero jogar mais querosene nessa fogueira. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar, mas eu não vou me comprometer. Não vou me comprometer. O máximo que eu posso falar é até aqui. Eu não sabia de nada. Claro, vai falar para ser cúmplice? Não tem que falar nada. Porque se ele fala que sabia de alguma coisa, ele prevaricou, porque como comandante do Exército, ele deveria, ou o militar, ele deveria atuar contrário àquela posição de um outro integrante das Forças Armadas, que é o que pesa contra o Exército. Por isso que eu falo pra vocês, o Exército vai se distanciar o máximo possível desse caso, porque no limite o Exército pode ser considerado como um herói que evitou a tomada golpista por parte do Bolsonaro e da Marinha. Mas naquelas reuniões que nós tivemos, porque foram 10 reuniões aproximadamente com teor golpista, o comandante do Exército, que no caso era o Freire Gomes, deveria ter atuado. Deveria falar, não, vocês estão tramando golpe de Estado, eu tenho que prender todos vocês. Vocês estão conspirando contra a nação. E ele não fez isso. Então ele prevaricou e deveria ter atuado. Ninguém tá falando nesse ponto. Claro, porque o Exército tá mais ou menos tentando contribuir. Só que se o Exército começar a dificultar as investigações, o holofote e todo o foco acaba voltando para essa situação também envolvendo o Freire Gomes. Então é melhor o Exército não se envolver mesmo. Pelo menos esse é o meu entendimento. Qual é o seu?